Bem-vindos ao Estúdio DG. Nossa missão está começando. Olá pessoal, estamos aqui, sejam bem-vindos a mais um podcast Estúdio DG na missão Expo Flora. Eu sou Danilo Girtler, eu sou arquiteto e design interiores. E eu sou Gisele Villa, paisagista do Estúdio DG. Hoje nós vamos conhecer a história de uma empresa que faz parte do setor moveleiro. É de Porto Ferreira. E para entender um pouquinho mais sobre essa história e como vem conquistando os clientes, nós estamos aqui com a nossa convidada. Isso mesmo, nós estamos aqui com a Mariana que é executiva da Hans, né? Mari, seja bem-vinda, nossa parceira desde o ano passado, né? E é um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Prazer é meu. Danilo, Gisele, muito obrigada aí pelo espaço. Estou muito feliz de estar nessa manhã aqui com vocês, principalmente participando, né, desse bate-papo, representando essa empresa na qual eu faço parte, que tenho maior satisfação, inclusive, de trabalhar na Móveis Hans. Que legal. E vamos conversar um pouquinho, falar da Móveis Hans, né? Para começar, Mari, conta um pouquinho pra gente como surgiu, porque a Móveis Hans, ela é consolidada, né? Eu acho que difícil falar pessoa que não conhece a Móveis Hans, né? E como surgiu a Móveis Hans? Danilo, a Móveis Hans tem uma história muito bonita, né, por trás da empresa. Então, a gente pode falar um pouco até da história dos fundadores, né? Uma pequena parte dessa história, claro, mas foi fundada pelo casal Hans Beran e Grete Beran, né? Atualmente, a empresa ela está na terceira geração, mas o senhor Hans e a dona Grete foram aí a primeira geração da empresa. Eles eram um casal austríaco, inclusive o Hans, né? O senhor Hans, ele foi restaurador de obras de arte e design de móveis, né? Muito legal. É, muito legal. E ele veio a convite de um grande empreendedor de Porto Ferreira para vir para a cidade, né? Trabalhar numa cerâmica que teve aí o nome de Cerâmica Ana Maria. Então, ele começou em Porto Ferreira aí no ramo da cerâmica, né? E não dos móveis. Inclusive, né? Uma coisa interessante de destacar aqui para vocês, referente ao Sr. Hans Beran, né, da primeira geração, ele trabalhou, inclusive, para a Rainha Mãe. Ele trabalhou na Inglaterra, ele tem carta de recomendação dele também. Nossa. Então, a história dele é muito rica, né, nessa parte de móveis, de design, enfim. Então a Hans inicia aí, né, eles vieram para Porto Ferreira no final dos anos 50, a convite desse grande empreendedor, mas a Hans mesmo, ela inicia em 1962. Então, hoje nós temos aí 64 anos de história, né? Então, como você falou, é uma empresa bastante conhecida, principalmente na nossa região, e exatamente por conta dessa história, né? Que a gente conta aí, que vem aí de geração por geração. Que legal, Mari, muito bacana essa história, né, de saber do senhor Hans, né, que era restaurador e tudo mais, né? Exatamente. Muito legal que o sangue ali de artista já estava na família já desde, né? E passou, né, de geração para geração. Eu falo que desde ali 62, né, quando eles iniciaram aí a empresa, depois da morte do Sr. Hans, o Hans da segunda geração, ele tinha aproximadamente ali 17 anos, então era um desafio, exatamente. Entre ali a juventude, né, para a fase adulta, então ele teve que assumir de fato, né, os negócios da família, né, são 3 irmãos, e mais a dona Grete que continuaram remando, né, esse barco aí. E um legado de muita responsabilidade, né, Mari? De muita responsabilidade. Na verdade, e outra coisa, né, hoje a empresa se encontra na terceira geração, né, hoje a empresa ela é dirigida pelo Hans, terceira geração, que é o neto do Sr. Hans, então ele é formado em administração.
E a Laís, que é a sua irmã, né? A Laís, ela é formada em designer de interiores, então ela é a parte do marketing da empresa. Então, muitas vezes, quando as pessoas verificam lá o Instagram, as redes sociais, a figura da Laís é muito presente, né? E além de ser designer de interiores, ela costuma estar muito presente também nos projetos com os clientes, com os profissionais, os arquitetos, os designers de interiores. Porque ela tem domínio, né? Ela tem poder de fala para falar da empresa dela e também do cargo, né? Que ela exerce ali na empresa também. Então, hoje a gente pode falar que é a terceira geração que está dirigindo ali a empresa, muito bem dirigida, inclusive. Que bacana. Como você já mencionou, Laís, né? Isso. E diz pra gente, então, um pouquinho mais, assim, sobre os produtos da empresa, né? Que vocês trabalham nesse setor de moveleiro e se há algo mais além do setor moveleiro. Legal, Gi. Além dos móveis, né, principalmente residenciais, né, os móveis internos, que a gente pensa logo em sofá, né, poltronas, mesas, cadeiras, a gente também trabalha com a linha externa, então nós temos fornecedores que nos entregam, então a gente pode oferecer para o nosso cliente, eu quero fazer uma área externa, quero modificar aqui, a gente também trabalha com móveis externos. Né, que já chega na minha área, Que né? chega na Vamos sua lá área, passar na Móveis paisagista. Rams para E pegar o móvel, né, para o nosso paisagismo. que inclusive estará na Expo Flora, né? No nosso Exatamente. stand lá. Eu acho que isso também, né? Muitas pessoas podem não saber, porque realmente a gente não tem no nosso showroom, né? Os móveis da área externa. Mas nós temos diversos catálogos, né? Para poder oferecer realmente o que o cliente deseja, né? A combinação perfeita. Então, além dos móveis internos, externos, né? Nós temos também a nossa linha de planejado também, que acho que isso é importante falar, né? A nossa linha de planejados, os móveis planejados da Hans, não tem a idade que tem a Móveis Hans. Ainda nós somos considerados aí mais novos, né? Tem aí uma média, acredito eu, de 3, 4 anos no máximo. Mas é uma linha diferenciada, né, de planejado, porque nós trabalhamos com planejado industrial, que é diferente de marcenaria convencional. Sim. Isso muito por conta da colagem, né, da fitagem, da qualidade e durabilidade do produto também. E uma coisa que é importante destacar, quando a gente traz a nossa linha de planejado, nós vendemos a marca Hans, né? Então, o cliente que ele deseja realmente fazer um investimento na sua casa ou no consultório, eu falo também da parte business, tá? Não necessariamente na parte residencial. E quer realmente ter um diferencial do planejado, pode procurar a Hans, que a gente também atende esse público, né? Legal. Ô Mari, e você falando do Planejados, eu pude ver um pouquinho, né? E eu como designer também, como arquiteto, eu vi nitidamente a diferença, né? Muitas pessoas falam, marcenaria é tudo igual. Não é, Exato. né? Para começar, nem é marcenaria, né? É fábrica. É fábrica. E assim, hoje a qualidade, a questão das bordas são perfeitas, porque assim, a gente tem às vezes algumas marcenarias, né, que não conseguem por ser marcenarias e não por serem fábricas, né, e eles são fábricas, então assim, é perfeito, o acabamento é muito perfeito, não lasca as unhas, né, é aquela pegador cava muito hermético, né? Muito bom para se pegar e abrir ali. Então, a qualidade é outra mesmo, né? Muitos não acreditam que isso pode ser um diferencial, mas na hora da produção e na hora do dia a dia, você percebe que de fato isso faz toda a diferença. Então, aquele investimento que você fez, que claro, existe uma diferença de valores, justifica a qualidade do produto, né? Nós temos peças lá no escritório, né? Temos 3 peças da Móveis Rams no escritório. Verdade. Então, uma das coisas que a gente pode até dizer para o nosso público, né?
que passar pelo escritório, passar pela loja, conhecer a qualidade desse produto, ver o porquê, mas a diferença também não é exorbitante. Não é, Não é. não é. Eu falo também, algo que é importante a gente trazer, né, para quem está nos vendo, né, Uhum. dos diferenciais também que eu considero muito importante quando a gente fala de pessoas. A gente tem uma equipe de ir lá na loja, né, na Sim. Móveis, quando a gente fala de planejado ainda, então nós temos uma equipe de montagem para dar tranquilidade para o nosso cliente, que quem estará na casa dele montando esse planejado é uma equipe da Hans, não é Importante, terceirizado, né? importante. Nós estamos investindo cada vez mais, né, nesses profissionais. Inclusive, além da equipe de montagem, nós temos um arquiteto, né, que trabalha junto com a gente também, e mais 2 projetistas. Então, basicamente, as projetistas, elas colocam no programa o projeto do profissional e aí os montadores fazem a arte, né? E entregam um produto final de boa qualidade. A Laís, como eu citei, a proprietária, ela costuma fazer as visitas também, né? Quando finaliza, para saber como é que foi, receber, colher o feedback da pós-montagem, né? E esse contato direto com o cliente, porque eu acho que a partir do momento que o cliente fecha com a gente, cria-se, né, um nível de segurança muito forte. A gente tem que manter essa segurança no pós-atendimento também, Sim, né? importante. Então, Aham. isso a gente preza bastante dentro da empresa, Gi. Certo. E aí as tendências de mercado, Mari, como que vocês estão acompanhando, né? Como que é essa pesquisa, como funciona? Perfeito. Essas tendências, na verdade, todo ano a gente procura frequentar, né, as feiras. Por exemplo, a própria Casa Cor é um exemplo, né? Inclusive, preciso ir esse ano. Ano passado eu tive a oportunidade. A Casa Cor é um exemplo legal, né? Que a gente frequenta exatamente para ver as novidades, as tendências que vem aí ao longo do ano, né? E não só a Casa Cor. Agora, no final desse mês, se eu não me engano, vai ter um evento muito bacana, que acho que acontece em São Paulo também, que é a Formobile. Isso mesmo, Que são as Maria. tendências também, né, Danilo? Não somente do móvel em si, interior, né? De um sofá, de uma poltrona. Não. São as tendências da parte de planejado, né? De revestimento, de ferragens. Então, a partir do momento que a gente frequenta essas feiras, né? A gente consegue entender em que posicionamento nós estamos no mercado relacionado às tendências, o que vai vir, onde nós vamos atacar e onde a gente talvez vai deixar de trabalhar porque outra coisa já veio no lugar. Então, a gente participa muito dessas feiras. Nós temos também um arquiteto, além do que trabalha com projeto, um especialista que acompanha diretamente e presencialmente essas feiras, não somente em São Paulo. Agora mesmo ele esteve no Sul. Tá. E, eventualmente, o Hans também frequenta essas feiras para a gente poder trazer as novidades para a loja. Qual o peso, assim, ou qual a importância do cliente? Eu acho que você mencionou um pouquinho, mas qual a importância do cliente para a Hans? Danilo, eu vejo que o cliente é a base da nossa existência, né? O cliente é extremamente importante para a nossa vida, desde sempre, né? Por isso que a gente tem muito treinamento de atendimento, porque o nosso lema, inclusive, é sinta-se em casa, né? E por que isso? A gente gosta muito, isso desde quando você entra na Hans, é falado sobre o atendimento humanizado. O que é um atendimento humanizado? É você realmente fazer com o cliente, além dele se sentir em casa, né? Se você tem a oportunidade de trazê-lo para a loja, eu quero comprar um sofá, né? Poxa vida, que legal. Vamos supor, a mesma coisa que você vai para um restaurante e pega o menu e vê uma grande variedade ali de pratos. Fala, nossa, tudo maravilhoso. E agora, o que eu vou experimentar? Quando chega um garçom e te pergunta
Se você tem preferência por carne vermelha, por peixe, você já consegue eliminar várias outras possibilidades. Então, isso é um atendimento diferenciado. Ah, eu gosto de carne vermelha, então eu vou te indicar este prato. Tentar conhecer o cliente, as preferências dele para ajudar na escolha. Exatamente. E na Hans não é diferente, Gi. Eu acredito que esse atendimento humanizado é exatamente trazer o cliente de perto, fazer com que ele sinta-se à vontade e perguntar qual que é o desejo, qual é o objetivo, qual é a dor, o que que ele procura, o que ele espera. Isso não é só na hora da venda, né? Porque não é fácil vender, a não ser que seja realmente uma venda de... Poxa, é difícil isso acontecer, mas eu vim comprar um estofado porque um amigo comprou, eu quero igual, e ele já me falou o preço, toma aqui meu cartão. Nossa, esse aí, que venda ok, né? Foi uma indicação. Mas quando você tem ali um atendimento de fato personalizado e mantém um bom atendimento no pós-atendimento, e o pós nada mais é que como é que foi a entrega? A entrega também ela é feita pela nossa equipe, então todos uniformizados. Me manda uma foto do teu ambiente. Se você teve ali uma ligação com o cliente, muitos deles mandam pra gente. A felicidade, assim, é estampada no WhatsApp mesmo, né? Por uma foto. Então, a importância do cliente para nós é a base da nossa existência. Sem cliente não existiria Hans. E, assim, o que eu posso dizer para vocês é que nós temos, assim, muita... Acho que vai além de sorte. Eu acho que isso é muito bom pelo bom atendimento. Nós temos clientes muito fiéis. A gente fez agora, recentemente, um vídeo de um casal que é cliente nosso há mais de 50 anos. Mas a fidelidade, ela vem daí mesmo, né, Nari? Exatamente. Que é a questão de como fui atendido, qual foi a qualidade do produto, então é claro que eu vou voltar. Exatamente. E os novos clientes também, que são sempre muito bem-vindos, que a gente quer que mantenha aí esse vínculo com a Hans certeza. por muitos anos. Eu queria fazer mais uma perguntinha. Por favor. Nessa questão de cliente. Tem alguma história interessante de algum cliente que você gostaria de compartilhar com a gente? Gi, Algo engraçado ou algo marcante? tem uma história que me marcou bastante, que inclusive eu tive a honra de atender essa cliente, né? Teve um sábado, eu nunca me esqueço até do dia da semana, porque de sábado a gente trabalha das 9 às 15 horas. Sim. E esse casal de cliente chegou na loja, bem perto do fim do expediente, e falaram que estavam dando uma olhadinha, né? Eu falei, fique à vontade, mas ali próximo, né? Eu vi que eles estavam olhando o sofá, eu cheguei e falei assim, vocês estão vendo o sofá? Sim, nós estamos dando uma olhada nos estofados. E aí vem aquela questão que eu comentei com vocês, de um atendimento, mesmo dando uma olhadinha. Às vezes essa pessoa precisa de ajuda, né? E ajuda na escolha, às vezes ela ainda tá com dúvida, às vezes você vem, faz uma pergunta que, opa, tirou a dúvida. E aí eu perguntei, né, pergunta chave, você busca qual que é o tamanho do sofá que você deseja, ele tem que ser fixo, retrátil, orgânico, e ela falou, eu busco um retrátil porque eu quero chegar na minha casa e me jogar no sofá. E aí eu fiz, como eu falei também, aí você já descarta outras possibilidades e vai apresentando os sofás retráteis, né, os sofás retráteis. E foi isso que eu fiz. Apresentando qualidade, o porquê daquele estofado, apresentando valores, negociações. Por fim, o simples olhadinha se tornou uma venda. Então, na hora que ela veio na mesa e a gente foi conversando, né, fechando o pedido dela, veio uma frase muito marcante que ela citou assim, estou realizando um sonho. E aquilo marcou muito. Legal. Porque eu falei assim, poxa vida, então se você está realizando um sonho, eu estou fazendo parte desse sonho de alguma forma, né? Ela falou, com certeza. E aí, logo em seguida, ela falou, agora só falta realizar o outro sonho, que é o planejado. E nisso eu vi uma oportunidade. Claro. Eu falei, olha, a gente também tem planejado. E ela falou, não sabia, mas já é muito caro. Eu falei assim, olha, temos o diferencial, né, que é o planejado industrial, realmente diferente, mas também tem os diferenciais, justifica, né, o valor. Se você me der a oportunidade, eu te passo o contato das projetistas, elas vão fazer o seu projeto, sem compromisso, e a gente apresenta um orçamento aí com o projeto, que ela não tinha arquiteto, enfim. Moral da história, ela fechou com a gente o sofá
e o planejado. Olha só. Realizou dois mais sonhos com a Hans e eu estava lá. Então, é uma história que me emociona, porque de fato a gente sabe o quão gratificante é para uma pessoa adquirir um bem, né? Então é isso. E um bem que ela vai estar ali olhando o tempo todo, né? Exatamente. Vai lembrar da Hans sempre que tem a etiqueta da Hans também no Então, planejado. Né? Mari, eu queria fazer uma pergunta falando de sonhos. Eu sei que não está no nosso script, mas eu acho que vale a pena a questão trazendo a Hans para a Expoflora deste ano, né? Porque vocês me deram um desafio para a Sim. questão do projeto, né? E eu acho que isso também, porque o ano passado nós percebemos, né? Muitas pessoas, nossa, isso é um sonho que eu gostaria de ter, mas talvez não é viável para mim esse ano, né? Muitas coisas e tal. E, e esse ano a proposta é um pouco diferente, né? Exato. Porque o nosso espaço se chama Refúgio, né? Vai se chamar Refúgio e é acessível a todos, mas não acessível só na questão da ah, acessibilidade móvel, no caso, Sim. mobilidade acessível em valores. Sim. né? Porque às vezes as pessoas pensam Hans, pensam, nossa, é inacessível para mim. E não é, E não é. né? Eu sei porque eu tenho móveis da Móveis Hans em casa. Eu tenho. E é acessível, sim. Então, acho que essa proposta que nós vamos levar esse ano, né, Mari, para a Expoflora, de propostas acessíveis para a pessoa falar, nossa, que sonho. Esse sonho pode se tornar realidade, Exatamente. né? Porque a gente quer fazer essa ponte, né, Mari? E eu amei a proposta que vocês me deram, né? Isso vai ficar um show, na verdade, Vai, né? né? Vai ficar, o projeto ficou lindo. Não vejo a hora da gente ver ali na prática, né, como foi o ano passado. Aham. Mas é isso que você falou, né, Danilo? Acho que tudo é uma questão da gente. Por isso que eu falo que o primeiro atendimento, o briefing, né, com o cliente, identificar quais são ali os objetivos, né? Porque a Hans tem um leque de possibilidades. Verdade. Aquilo que nós temos no nosso showroom é muito pouco pelo que nós temos para oferecer diante a catálogos, enfim. Então, é identificar de fato o que o cliente deseja, se ele quer investir um pouco mais no estofado ou quer investir um pouco menos. A gente tem para oferecer, né? Isso. Inclusive, essa questão, né? Quando eu perguntei sobre tendências, aí você mencionou as visitas em feiras, aí entrou Olambra o ano passado, né? Sim, E aí eu queria que você comentasse, Mari, porque a questão dos móveis externos e também Olambra, como isso foi importante para a Hans? eu acho que também essa oportunidade que nós, mais uma vez, estamos tendo, né? E Esse ficamos ano? muito gratos por serem escolhidos por vocês mais um ano. Como eu citei aqui também, que a gente não tem o showroom de área externa nas nossas lojas, então acredito que Olambra vai ser aí uma porta aberta para a gente apresentar o outro lado da Hans, né? Exatamente. Que é essa parte da área externa. Outra coisa, outro ponto importante também para falar para vocês, né? A escolha do estofado pelo Danilo, né? Desde o final de 2010, né? A Hans trabalha com fornecedores que são escolhidos a dedos, porque esses fornecedores eles têm que ter a mesma visão e valores da Móveis Hans, né? Não adianta a gente desalinhar isso. E esse parceiro exclusivo, que será exposto ali na Expoflora, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica há 2 semanas, né? E quando a gente fala de qualidade de produto, realmente é algo que eu já tinha escutado falar devido aos treinamentos, mas quando a gente realmente vê na prática como funciona, né? A organização da fábrica, as máquinas, as tecnologias avançadas que as máquinas vêm da Europa. A quantidade de persinto italiana que vem nesse estofado que será, inclusive, né, exposto em Olambra, enfim. Então, isso também é uma forma da gente trazer uma credibilidade, uma segurança para o nosso cliente, né?
Inclusive, você tinha citado para mim que essa empresa, ela vai expor também em Milão, né? Expôs em abril. Ah, ela expôs. Foi. Inclusive, outra coisa relacionada à tendência sobre essa visita que eu tive, né, dessa fábrica, né, dessa empresa, eu já vi um spoiler de lançamento pro segundo semestre. Já tá lá. Só que assim, primeira mão para nós. A E eu- curiosidade ficou agora, né, Danilo? Né? Olha, não vamos dormir que eu essa posso noite. falar de spoiler. Pode ser, o Danilo vai gostar tanto que pode acontecer de vir aí no Natal, mas tudo bem. Mas assim, o que eu quero dizer é realmente acompanhar as tendências, né? Também nas visitas que nós fazemos em fábrica dos nossos fornecedores e que será lançado agora nesse segundo semestre na Abimad, né? Que Então a legal. gente já viu ali, já deu um spoiler que eu falei assim, poxa vida, esse vai ser sucesso, mais um sucesso da Móveis Ramos. Isso mesmo. É importante a gente continuar falando agora de Olambra, né? Que algumas pessoas não acompanharam o outro podcast e tal. Verdade. E então, falar um pouco mais, Danilo, né? Explicar melhor como foi, como será esse ano, O que é, né? Porque as pessoas, o que a gente espera, por o que a mais, Mari espera. né, por mais consolidada que seja a feira, tem pessoas que ainda não conhecem, né? Exato. Sim. Então, em Olambra, né, que a gente sabe que é uma colônia holandesa, né, uma cidade lindíssima, eles têm a Expoflora, que é uma feira que acontece na primavera, né, que é finalzinho de agosto, começo de setembro. Já está na 43ª, são 43 anos de feira, né? E, e o ano passado nós tivemos a honra de ter a Móveis Hans conosco, né? Foi muito legal, né? Foi uma visibilidade muito boa, né? E quando a gente fala assim de parceria, tal, mas o que vem a ser, né? Porque a gente expõe na mostra de paisagismo. Então é uma feira muito grande, né? Uma feira que tem vários setores na feira, né? Gastronomia, parque de diversões, exposições, venda de plantas. E nós temos o setor ali, né, que é a mostra de paisagismo, como se fosse uma mini casa cor, vamos dizer assim, né? que são 18 ambientes, né? Cada ambiente assinado pelos profissionais, né? E um desses ambientes é o nosso, né? E esse ano nós escolhemos um ambiente maior, né? Para comportar os nossos parceiros, nossos amigos. Que aumentaram bastante, Que né, Mari? aumentaram, né? Bastante. E isso é muito gratificante, né, de ter. E assim, eu queria falar assim que não só da Móveis Hans como empresa, mas falar da Mari, sabe? Porque assim, nós tornamos amigos, né, Com Mari? certeza, com certeza. E assim, esse atendimento que ela fala humanizado também serviu para mim, porque o Mari, eu preciso de tal coisa, o Mari, né? Então, assim, a Móveis realmente, eles trabalham assim, querendo fazer tanto o profissional, né, que está escolhendo os móveis, quanto os clientes finais, eles querem fazer deles ali um amigo, né? Eles querem fazer deles ali não só vender tchau, obrigado, né? Mas Exatamente. ter ali um vínculo, né? Que eu acho que isso é essencial. Foi importante você comentar, porque no ano passado não estava junto em stand, mas quando eu cheguei, você não estava. Não era seu horário ainda, mas a Mari estava. E nós somos muito bem recebidas. Nós somos uma equipe, fomos em 5 amigas, né, para fazer a visita para o stand. E a Mari estava com Verdade. mais um moço. O Aldo, O Aldo. isso, também é nosso funcionário. E estava muito bom. Nós nos sentimos lá muito acolhidos. Tiramos foto, depois o Danilo chegou, tiramos foto. Vamos dar uma Bom, que bom. volta. Nós temos. Essa é a Mari. Que bom, gente. Fico feliz e agradecida aí, né, pelo depoimento de vocês. A Mari também na inauguração do escritório, do estúdio, né? Eu acho que Tá isso sempre junto, presente. faz toda a diferença, né, Mari? Assim, Faz. de vínculo de amizade, vínculo de estar juntos, de querer saber, de querer. A gente se tornou amigo que, assim,
O ano passado, esse ano eu maneiei, né, Mari? Tá Mas, super tranquilo. mas o ano passado era de domingo. Mari, socorro! Mas faz parte, né? E eu acho que, além de tudo, né, cria-se de fato uma amizade. A gente se conheceu pelo trabalho, graças a um setor específico da Hans, chamado Hans Privilege, que é um atendimento personalizado com profissionais como arquitetos, designer de interiores, paisagistas, né? Enfim. E claro que cria-se um vínculo, né? A gente fala muito também de um outro lema de trabalho sério, né? E resolução de problema rápido. Por isso, quando a gente busca uma parceria com esses profissionais, eu sempre gosto de ressaltar como será o atendimento caso precisar de algum suporte, porque problemas todo mundo pode ter, né? Mas como é que vai ser esse pós-atendimento? Então, quando a gente chama o profissional para ser nosso parceiro, o parceiro nada mais é, porque o profissional ele precisa de uma parceria no sentido de o meu cliente precisa de móveis, seja os planejados, seja os internos, então ele vai ter que comprar em algum lugar, né? Então, assim, qual é a empresa que eu posso de fato indicar que eu sei que se eu tiver um problema vai me atender e vai resolver, né? Então a gente cita muito isso, eu principalmente, o Marcelo, que também é o executivo de relacionamento da Hans Privilege, o porquê fazer parceria com a Hans, né? Para de fato você ter esse atendimento humanizado não só na hora da compra, mas também nos momentos que a gente precisa agir para tampar aí Os os perrengues, problemas, né? os perrengues que acontecem, são difíceis por conta Acontecem. da qualidade dos nossos produtos, mas pode acontecer. Então, Mari, eu tive aqui um cliente que aconteceu uma avaria aqui no sofá que a gente adquiriu. Opa, vamos lá, a gente vai abrir um chamado, a Maiara da logística entra em contato com o fornecedor e a gente vai fazer essa troca, vai fazer todo o atendimento com você. Então, acho que isso é importante a gente citar aí, né? Essa parceria de fato e que se torna amizade depois. Né? Não é à toa que a Móveis Hans está no stand. Né? Muito honrados novamente com esse convite. Então, assim, primeiramente, agradecer mais uma vez, né? Eu e a Gisele, a gente agradece em nome do Estúdio DG, né? A sua participação aqui, a participação da Hans, né? Como empresa, mais uma vez na Expoflora. E quem sabe a gente continue, né? Com certeza. E então eu queria agradecer de coração por vocês estarem conosco. Obrigada. E Mari, você quer deixar um convite para as pessoas conhecerem a loja? Eu Uma mensagem? eu quero primeiramente também agradecer novamente vocês pelo espaço, pela parceria, pela confiança, né? Então, quero deixar o convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, a ir para a Expo Flora, né? Porque o ambiente que vocês fizeram, só vendo ali o projeto, já dá para sentir o quão lindo vai ser. Então, fica aí o convite. Vale a pena o passeio, é um passeio bem familiar, né? E agradecer também aos nossos clientes, a gente não pode esquecer deles, né? Então, aos clientes da Móveis Hans, o meu agradecimento especial, a confiança que vocês depositam na gente, aos clientes que virão e quem não conhece ainda, vai tomar um cafezinho com a gente, porque a gente não tem loja só em Porto Ferreira, né? Nós temos em Rio Isso. Claro, em Araraquara e São Carlos. Então, todos são muito bem-vindos para conhecer, sentir e fazer parte da nossa história também. Para mim foi um prazer assim imenso conhecer um pouco mais da história da Móveis Hans, até atendimento do senhor Hans com a rainha, né? Exato, Né? tá vendo? Só isso é uma história legal, tá vendo? Né? Muito obrigada pela participação, Mari. E para vocês que gostam do nosso conteúdo de arquitetura, design, paisagismo, se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem. E para você também que gosta de assunto de iluminação, nós já temos também um vídeo aqui no card ao lado. Então, obrigada a participação de todos. Até mais. Até mais. Até mais, obrigada.